Vamos Então, lá. vamos primeiro partir do princípio de que para uma empresa funcionar, ela Perfeito. precisa de pessoas, Maravilha. né? Exatamente. Então, que tipo de pessoa, Kelvin, é importante para você? Qual é o perfil para fazer parte da sua equipe? O que que um candidato a uma vaga na sua empresa ele precisa ter para ter sucesso aqui, para de Perfeito. fato fazer parte da empresa? Perfeito. Ótima pergunta, Michael. E esse ponto que você trouxe é um dos pontos mais importantes. A área de administração costuma definir que toda empresa ela gira em volta de três coisas: pessoas, processos e o produto. Não em vão foi resumido dessa maneira as pessoas como uma das mais importantes. Respondendo à sua pergunta, a pessoa que eu quero no meu time, Michael, ela tem que ter um equilíbrio de duas coisas: Sim. as habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Porque é impossível que você venha performar com alguém que tem apenas habilidades técnicas, sem ter habilidades comportamentais. É o cara que, pela performance dele, Hum. ele vai pensar que pode fazer o que bem entender. Aquele tipo de profissional que sabe tudo, tem muito conhecimento e por conta disso acha que o sucesso da empresa depende dele. Exatamente, exatamente. E aí é onde ele se engana Então esse é o perfil de que não faz parte da sua equipe. e não faz parte da equipe. Legal. Tendo esse perfil, cara, é furada. Todos aqueles que estão na área de empresários e estão na área de gestão, gerir pessoas assim é muito difícil. É muito difícil porque constantemente você vai lidar com insubordinação. Pois como você bem pontuou, dentro dela ela pensa o seguinte: em mim as coisas não funcionam. Então, por conta disso, acaba tendo essa dificuldade, esse impasse para que você venha gerir uma pessoa desse tipo no seu time. Em contrapartida também, não podemos deixar de falar a parte daqueles que apenas contêm habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais são excelentes. Isso é muito importante, né? Pessoas que são fáceis de lidar, faz toda a Exatamente. diferença, né? Faz toda a diferença. Porém, não pode se esquecer daquela bagagem tão importante, A parte técnica. a parte técnica. Então, o perfil ideal para você é uma pessoa que tem tanto habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais. Explica pra gente, Kelvin, detalha para nós quais seriam essas habilidades comportamentais, porque imagino que seja mais fácil para uma pessoa adquirir habilidades técnicas, mas habilidades comportamentais depende muito da criação, né? Depende muito de que tipo de pessoa aquela pessoa se tornou na vida adulta. Sim, Então, por isso eu gostaria de fazer essa pergunta. perfeito. Bom, em relação às habilidades comportamentais, está entre elas, como por exemplo, a questão de escuta ativa. Que interessante. Fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. Escuta ativa nada mais é do que não é apenas você ouvir, Hum, mas você escutar e após você de fato escutar, você tomar uma ação em cima daquilo. Por exemplo, se eu chego em um colaborador e digo assim: olha, isso aqui não tá legal, não tá performando bem, tá. faz dessa seguinte maneira. Por exemplo, vou utilizar o seguinte exemplo. Digamos que eu informe algum colaborador: olha, esse método aqui, a qual você está configurando o roteador, ele demanda muito tempo. Certo. Ao invés de você utilizar um, um telefone a qual você consegue apenas comunicar o cliente por chamada de voz, Hum, utiliza um telefone a qual você consegue fazer chamada de vídeo. tá. Porque, segundo alguns parâmetros, o tempo que você ia gastar em média de 20 minutos, você leva a 10. É interessante. Se você já traz para ele a percepção de que, olha, isso aqui melhora a sua performance, melhora o seu trabalho, o seu desempenho, o resultado no final. Exatamente. Então, mesmo que o cara ele estivesse fazendo um outro método, eu apresentei para ele qual outro caminho iria facilitar o seu trabalho, e agora a única coisa que ele precisa fazer é aplicar a escutativa. Ele me ouviu Ah, e agora praticar. entendi. Aquele cara que seria alguém que se coloca numa posição de ser um excelente profissional, né? Aquele cara que diz assim, cara, eu já sei de tudo, né? Eu não preciso me dizer eu não preciso que ninguém me diga como fazer o meu trabalho. Ele não vai.
talvez não vai te escutar. Então é isso que você tá Exatamente. falando. A pessoa Exato. precisa de ter essa habilidade comportamental. Uma das coisas é a escuta ativa. Ou Exatamente. seja, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tem que ouvir o que você disse, escutar e aí colocar em prática, né? Porque aí isso demonstra que ela de fato entendeu, Exa ouviu o que você falou. Exatamente. Cara, não é nada difícil. Não é nada Não é coisa que. Só que é igual você falou, né? Eu acho que isso depende muito de características de pessoas. difícil. Se for uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, do papo reto, arrogante, não vai conseguir ter esse tipo de, vamos dizer assim, de habilidades comportamentais. Exatamente. E uma coisa muito interessante, Michael, você que está acostumado a lidar com isso, vocês que estão nos ouvindo, estão constantemente nesse âmbito, falando um pouco de habilidades, técnicas, comportamentais, liderados, não tem como não citar a parte de comunicação. Não tem como não Tem citar. pessoas que são muito boas tecnicamente, que às vezes são também muito boas em parte comportamental, mas não conseguem se expressar. Exato. Uma das habilidades que todos nós seres humanos, né, precisamos e nos desenvolvemos a partir de então é a comunicação. Exatamente. E posso dar um display? Sim, No meu entendimento, Kelvin, comunicação, ela se resume em uma frase. Não é o que eu digo, é como eu digo e se o que eu digo você entende. exatamente. Não é o que você fala, mas o que o outro entende. É o que o outro entende, exatamente. Não é o que eu falo, é o que o outro entende. Se eu comunico bem, significa que aquilo que eu quero que o outro entenda, eu fiz ele entender. Exato. Se eu não tenho isso, não tenho esse resultado, significa que a minha comunicação falhou e eu não sou bom de comunicação. Exatamente. Não necessariamente não é que a pessoa não sabe falar português, é que às vezes ela não sabe se comunicar, Exato. não sabe se expressar. E aí não sabe fazer com que os outros entendam o que ela quer dizer, Sim. e isso é uma grande habilidade. Eu também, Kelvin, prefiro pessoas no meu time que tenha essa habilidade, né? Essa habilidade de comunicação, ela é primordial, importantíssima em qualquer área para qualquer profissional. Com certeza. E um detalhe muito importante que eu aprendi acerca da comunicação e levo até hoje é a questão de especificidade. É. Aqui manja, hein? Kelvin é embaçado, hein? Toda vez que você for comunicar algo, seja para delegar ou recebendo alguma delegação, sempre se certifique da especificidade. Por exemplo, Maico, Vamos lá. se eu simplesmente dizer para você, Maico, faz uma gentileza para mim, vai no mercado Tá. e me traz um bolo e um suco. Tá. Beleza, Um bolo e um suco. um bolo e um suco. Eu não te dei preço, Não me deu sabor, não te dei sabor, deu tamanho. não te dei tamanho, não Você não especificou o que eu queria. se é o que você queria. Eu podia trazer um bolo de maracujá e você querer de morango. Exatamente. Agora, se você me traz um bolo e um suco, você está atendendo o que eu te pedi, sim ou não? Sim, porque você não especificou. Exatamente. Isso é um grande problema na parte da delegação. Uhum. A falta de especificidade. Por quê? Eu coloquei uma expectativa em você, você vai responder minha expectativa conforme aquilo que eu te solicitei, mas devido a eu não ter te trago a especificidade, eu vou Entendi, saquei. poder. Muitas vezes eu vou falar assim, Maicon, mas cadê o bolo de cenoura com chocolate? Você não falou nada de bolo de cenoura com chocolate, cara. Como assim, cara? Não era óbvio. Cara, era óbvio, cara. Aí você fala assim, eu só como bolo de chocolate. Era cenoura de chocolate. Mas tá, beleza, mas eu não sabia. E aí, o que nós temos que fazer com o óbvio? Tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. E aí, tá claro uma falha de comunicação, né? Fale de comigo. Então, tem que ser específico, Tem que ser específico. né? Então, quando der uma ordem, né, tem que ser específico. Então, o que você está me dizendo é que uma habilidade de comunicação, porque comunicar é fazer o outro entender o que Exato. você está dizendo, Exatamente. né? Então, você está dizendo que essa habilidade é tão importante para alguém que lidera quanto para quem é liderado. Exato. Porque se o líder não for específico, não usar especificidade, Exato. não vai comunicar bem. Exatamente. Por quê? Se o líder não for específico, aquela mensagem ela vai chegar cortada e aquele que recebeu aquela ordem Verdade. também executará aquela demanda
de forma cortada também. Sim, sim. Então, sempre é importante, após delegar, pedir para aquela pessoa que recebeu aquela delegação repetir exatamente o que você falou. Porque ali você está certificando, não que você comunicou. Mas o que ela entende? Exata. É top demais. Então, galera, fica a dica aí, ó. Você é empresário ou você que trabalha em uma empresa e tem um cargo de supervisor, líder, cara, se liga nisso que o Kevin tá falando, que isso muda o jogo. Comunicação é a chave para aumentar o faturamento de qualquer negócio. Exatamente. Uma curiosidade, Michael. Um dos maiores acidentes do mundo foi devido a um desencontro de comunicação. Qual foi, Kelvin? Um acidente no aeroporto, alguns anos atrás. Aquele que o aeroporto, que o avião caiu na avenida? Exata. Como é que é o nome? Congonhas? Isso, exatamente. Foi justamente uma questão de falta de comunicação. Explica isso daí, Kelvin. Como é que foi isso aí? Eu não fiquei sabendo. O que aconteceu? Um outro aeroporto, ele entendeu que um segundo avião, ele não iria sair, embarcar naquele momento. Porém, eles não se comunicaram de forma específica, mas fizeram gestos a qual eles consideravam que o outro iriam compreender. Entendeu o que ele tava querendo dizer. Exatamente. E não se certificaram. Então, Que coisa. ambos entenderam. Esse não vai decolar, tá livre para mim ir. E os dois subiram junto. Foi aonde aconteceu o acidente. Galera, presta atenção. Você que é colaborador, você que está desempregado, quer arrumar um emprego, você que está aqui, por conta que você quer saber quais são as melhores empresas no seu bairro, presta muita atenção no que eu quero estar dizendo. Comunicação é importante para todos vocês, para mim, para o Kelvin. E aqui nesse canal é onde você vai encontrar dicas como essa. Então, não perca os próximos episódios. Kelvin, o nosso tempo está acabando, mas antes de acabar, eu gostaria, porque vamos deixar um gostinho pra galera. Galera, ó, continua no próximo episódio. E assim, eu queria que você, Kelvin, antes da gente terminar, deixasse aqui pra galera como que a galera faz pra falar com você. Se a galera quiser se candidatar a uma vaga na empresa em que você é gerente, né? Se a galera quiser mais dicas de como se comportar numa entrevista, o que a galera faz? Como é que ela entra em contato com você? Perfeito. Bom, galera, se vocês quiserem, né, estar acompanhando ainda mais esses conteúdos, vocês podem estar aqui nos seguindo, vai aparecer aqui na tela de vocês, o SBcast. Aqui está também o meu número de contato, 11, vocês podem entrar em contato também, e vocês podem estar seguindo eu em uma das minhas páginas oficiais, Kelvin ADM USB Internet. Top demais, galera. Por hoje é só e tchau.